Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à questão dela, que diz assim: por que, por mais que a gente tente, a gente não consegue esquecer determinada pessoa? A pessoa não tem nada de especial, pelo contrário, é uma pessoa difícil, tóxica, e mesmo assim tenho dificuldade de esquecer. Por quê? Minha querida, infelizmente, o que você descreve aqui, ó, essas situações que você descreve aqui, isso aqui, infelizmente, acontece com muita gente. E a explicação disso aqui, ela vai muito além, né, desse fato que você coloca aqui, não é? De gostar ou não gostar da pessoa. Tem uma mistura, na verdade, de fatores emocionais, psicológicos, e eu vou te dizer que até biológicos, que acabam explicando por que fica difícil você esquecer uma pessoa difícil ou tóxica, como você colocou aqui. Então, veja bem, primeiro, minha querida, quando a gente se envolve com alguém, o cérebro, ele elimina substâncias. Aliás, a palavra correta não é que ele elimina, ele libera. Ele libera substâncias como dopamina, ocitocina, endorfina, que são as mesmas substâncias que elas estão ligadas ao prazer e à recompensa. Então, assim, mesmo que o relacionamento tenha sido complicado, difícil, porque afinal a pessoa é tóxica, ainda assim o cérebro ele se vicia nas pequenas doses de prazer, porque aquela relação também trouxe prazer, alguns momentos de prazer, ainda que não tenham sido muitos, mas trouxe. Então, uma mensagem, um gesto de carinho, um momento de atenção. E aí, quando a pessoa some ou o vínculo é rompido, o cérebro ele entra em abstinência. Então, assim, é literalmente como uma abstinência emocional. Por isso que eu disse que entram até fatores biológicos nessa questão de dificuldade por esquecer alguém, ainda que essa pessoa tenha sido uma pessoa difícil de se lidar ou até mesmo uma pessoa tóxica. Um outro ponto aqui, tem gente que tem atração pelo imprevisível. Pelo imprevisível é a pessoa, uma pessoa difícil de se lidar, uma pessoa tóxica, eu nunca sei o que vem dali. É como se eu tivesse diante de uma caixinha que tem um ponto de interrogação e eu nunca sei. Ora tá bem, ora tá mal, né? Ora me trata bem, ora me escorraça, ora me quer, ora não me quer. Então isso acaba criando um ciclo intermitente de recompensa. Então, ora carinho, afeto, ora frieza, ora atenção, ora desinteresse, não tá nem aí pra mim. E por incrível que pareça, abra bem os seus ouvidos. Esse tipo de relação é o que mais prende emocionalmente, porque o cérebro ele tende a querer decifrar, vamos colocar entre aspas aqui, quando virá a próxima dose de afeto, de carinho. É o mesmo mecanismo que acontece nos cassinos. A incerteza, será que eu vou ganhar? É agora. Não, agora eu ganho. Entendeu? Agora vem a sorte grande. Não, se eu for embora agora que estava vindo a sorte grande. Você entendeu? Então, assim, a incerteza vicia mais do que a recompensa constante. Se eu tivesse sempre ganhando, perde a graça. Se eu estou ganhando no cassino, perde a graça. Agora, se tem essa incerteza, será que vai ganhar? Será que não vai? Será que eu vou dar sorte grande? Já pensou você entrar num cassino onde você sabe que todas as máquinas vão fazer você ganhar? Num primeiro momento, né, veio aí na sua cabeça, por exemplo, nossa, eu ia adorar. Num primeiro momento, você ia adorar. Até você ganhar. Passado 2 meses que você está ganhando, perderia a graça. Então, a incerteza, ela vicia mais do que a recompensa constante. É aqui que a gente entende por que o Zé Droguinha, por vezes, né,
A menina deixou aquele cara que levava flores para ela, deixou aquele cara para ficar com o Zé Droguinha e tá louca e transtornada pelo Zé Droguinha. Ah, André, e isso acontece com todo mundo? Claro que não. Evidente que não. Principalmente uma pessoa que já atingiu a maturidade emocional. E quando eu digo atingiu, não significa que é estágio pronto e parado. A gente está sempre crescendo. É um processo de aprendizagem contínuo e constante. Mas a pessoa atingiu um nível de maturidade emocional onde ela não quer um negócio desse. Ela fala, eu com Zé Droguinha, com uma pessoa que não sabe nem direito o que quer, uma hora me trata bem, outra hora me trata mal, Deus me livre, entendeu? Então, pelo amor de Deus, isso aqui nós não estamos dizendo que isso aqui é uma regra, pelo amor de Deus. Uma outra questão do porquê uma pessoa às vezes pode ficar tão presa aí numa pessoa difícil, tóxica. A questão é que às vezes você nem está preso à pessoa em si, mas à ideia, sabe? Aquela ideia de que agora eu vou ser amado, agora eu vou ser valorizado, agora eu vou ser aceito. Aqui, na verdade, isso fala muito sobre você, não fala sobre o outro. Porque aqui, muitas vezes, quando esse tipo de situação ocorre, é porque a pessoa que está com a pessoa tóxica, ela tem alguma coisa nela. Uma rejeição, um abandono. Então agora é como se essa pessoa aqui, difícil de lidar, que eu não sei, uma hora me trata bem, outra hora me trata mal, né? Cheio desses altos e baixos, é como se agora isso aqui, de repente, é um ambiente que me lembra muito a minha infância. Meu pai, que uma hora estava bem, outra hora estava mal, onde eu buscava ser validado pelo meu pai me tratava mal, minha mãe, ou os dois. Então agora, isso cria um link aqui, e eu projeto nessa pessoa tóxica, essa pessoa difícil de lidar, eu projeto aquele meu habitat da infância. Então é como se eu estivesse reproduzindo aquela situação da infância agora, e na minha cabeça vem, agora eu vou ser validado, agora eu vou fazer dar certo, agora eu vou ser amado. Então, o que acontece? Você não quer apenas a pessoa, mas você quer curar algo dentro de você através dela. Sabe toda essa ferida aí da infância? Então, agora eu vou fazer dar certo. Então, eu quero curar algo dentro de mim através dessa pessoa. Então, essa pessoa instável, difícil de se lidar, tóxica, ela se tornou simbólica. Por isso que agora tem um peso, né? Não é nem a pessoa em si, mas é o que ela representa. Ela representa a minha cura. Por isso que eu tenho dificuldade de desapegar, por isso que eu tenho dificuldade de esquecer, por isso que parece que algo me chama para ela. E quando a gente também tem dificuldade de esquecer uma pessoa, a gente tem que entender que às vezes o que acontece? É que assim, não é que eu lembro só da pessoa, mas eu lembro o que eu era quando eu estava com ela, entendeu? Quando eu estava com ela parece que eu me sentia viva, por mais que a pessoa me tratasse às vezes mal, tá vendo? Me trata mal e aí então eu tenho aquela coisa que eu falei que é o mesmo mecanismo que funciona no cassino, parece que isso está me mantendo vivo, parece que essa incerteza ela me vicia. Então, na verdade, você tá vendo? Aquilo que eu vivi com ela. Então, não é que eu lembro dela, mas eu lembro o que eu era, o que eu sentia quando eu estava com ela. E aí, ao tentar esquecer essa pessoa, parece que eu tô apagando a mim mesmo. Porque, tá vendo? Quando eu tava lá com ela, aquilo ali fez eu sentir coisas, ainda que seja um processo semelhante ao vício lá do cassino, mas fez eu sentir coisas. Então agora, ao tentar esquecê-la, parece que eu estou apagando partes de mim. Por isso que vem também a dificuldade para esquecer uma pessoa. Vale sempre ressaltar aqui, que eu sempre digo, que esquecer aqui é no sentido de superar. Porque a gente, de fato, nunca vai esquecer alguém que passou pela nossa vida, até porque estamos de plena posse das nossas faculdades mentais. Ou seja, eu não vou esquecer, eu vou superar. E aí, né, para finalizar, o processo de superar alguém passa com certeza pelo processo de ressignificação. Eu não vou negar o vínculo que eu tive com essa pessoa, eu tive de fato um vínculo com ela, então eu não vou negar. Eu tenho que olhar também o que essa relação
despertou em mim? Certo? O que essa relação despertou em mim? O que essa relação revela das minhas carências, dos meus padrões, sabe? O que é essa relação que eu tive? O que revela de mim? Revela uma baixa autoestima, revela que eu tenho situações que eu preciso trabalhar da minha infância, do meu passado. E aí, claro, não é? O outro processo também para eu superar alguém é o que eu sempre falo aqui do feijão com arroz. Eu tenho que cortar qualquer estímulo que me vincule novamente com a pessoa. As redes sociais, ficar querendo ver o que a pessoa está fazendo, com quem está saindo, onde está indo. Músicas, para que ficar ouvindo essa música? Essa música é uma música que te conecta diretamente àquela pessoa. Você vai ficar ouvindo isso para quê? Então, o meu objetivo não é superar a pessoa. Então, por que eu continuo alimentando coisas que me vinculam a ela? Vocês estão vendo que não faz o menor sentido? Repito o meu raciocínio. O meu objetivo não é superar a pessoa. Então, por que eu fico alimentando coisas que ainda me vinculam a ela? E aí, por vezes, claro, eu vou ter que fazer terapia. Aliás, quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.